A sã doutrina. A paz do Senhor, irmãos. Ajude o canal se inscrevendo e dando seu joinha. A doutrina da fé. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Sabemos que o pensamento central do Novo Testamento é o de que Deus enviou seu Filho para ser o Salvador do mundo. A atitude mediante a qual o ser humano abandona toda a confiança em seus próprios esforços para obter a salvação pela graça mediante fé em Cristo Jesus. De acordo com Marcos capítulo 1, versículo 15, após o arrependimento, é necessário crer no Evangelho, isto é, ter fé que Jesus pode salvar. O apóstolo Paulo depositava sua fé inteiramente em Jesus Cristo, e sua pregação objetiva que os coríntios fizessem o mesmo. A diferença entre crença e fé. Entende-se por crença a aceitação intelectual ou consentimento de uma verdade ou provável. Elas são expressas linguisticamente por meio de afirmações. Fé. Fé é a aceitação de forma incondicional pela absoluta confiança que se deposita nesta ideia ou fonte. Fé em Deus é a entrega pessoal de nossa vida a Cristo em confiança e obediência. John Wesley pregou e escreveu muito sobre a natureza e conteúdo da fé, mas sua posição básica continuou até o fim. A fé é a confiança em Cristo e só nele para a salvação. A fé não consiste em aceitar certas coisas como verídicas e ficar por aí. É mais que isto. Consiste em confiar em uma pessoa, e essa pessoa é Jesus Cristo. A natureza da fé. A fé pressupõe engajamento no projeto e obra de Jesus Cristo. Em Gálatas capítulo 2, versículo 20, vai nos dizer: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. A fé significa lançar-se sem reservas nas mãos misericordiosas de Deus. Implica em completa dependência de Deus e plena obediência a Ele. A fé significa também apegar-se às promessas de Deus, não só de que o sangue de Cristo nos salva, como também a promessa de que receberemos poder pelo seu Santo Espírito. É a firme convicção de que Deus é fiel nas suas promessas e poderoso para realizá-las. O autor da carta aos Hebreus define a fé como a certeza pela qual o ser humano aguarda com firme confiança e em plena segurança a realização das promessas divinas. A palavra fé, no latim, é fides, que quer dizer fidelidade. A fé acompanha a absoluta abstinência à dúvida, pelo antagonismo inerente à natureza desses fenômenos psicológicos e lógica conceitual. Ou seja, é impossível duvidar e ter fé ao mesmo tempo. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. A primeira coisa que aprendemos aqui é que a fé é o segredo para agradar a Deus. Como poderemos, eu e você, receber algo de Deus sem fé? Pense por esta ótica. Se nós, que somos seres humanos cheios de pecados, quando desagradamos de alguém, não queremos lhe dar nada? Imagine um Deus que é santo, absolutamente santo, e que precisa de nossa fé para se mover. Um exemplo que temos é o cego de Jericó, que gritava: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus lhe disse: recupera tua vista.
a tua fé te salvou. A fé é a chave que abre todas as coisas do impossível para o possível, do invisível para o visível, do reino do espírito para o natural. A fé é o fundamento que agrada a Deus, e por meio dela que o céu se move na terra, a fim de realizar os desejos de nossos corações que estão alinhados ao do Pai. Pois está escrito: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Salmos 37, versículo 4. O exercer da fé faz com que vivamos o sobrenatural de Deus. Exercer a fé é não olhar para as circunstâncias da vida, para o natural que está diante de nossos olhos. Fé é viver como se o que desejamos já existisse e como se já fosse o que ainda não é. Por isso que viver pela fé parece loucura aos olhos naturais, porque as coisas de Deus são loucura para o homem, e o homem natural não discerne o que é espiritual. Só os espirituais têm fé. Olha o que diz em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 1 ao 2. Finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós, e para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. Em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14 ao 16, vai nos dizer: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Exercer a fé é trazer a existência, ou seja, chamar aquilo que não existe para o natural e dar ordem. A fé é a abstinência total da dúvida. Não tem como as duas andarem juntas. Ou você tem fé, ou você tem dúvida. Veja o que está escrito em Tiago, capítulo 1, versículo 6 ao 7. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Para que você compreenda melhor o que é ter fé e como é o seu poder no mundo natural, vamos à história do pai da fé, Abraão. A palavra vai nos dizer em Hebreus, capítulo 11, versículo 8, que pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança. No versículo 9 diz: pela fé Abraão peregrinou na terra da promessa. E também no versículo 17 vai nos dizer que pela fé Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Nos dias de hoje, sair da sua terra significa sair do mundo, do homem caído, da natureza terrena. Sair dos teus princípios de certo e errado, como dita o mundo, mas seguir os princípios da palavra de Deus. Sair do governo das emoções e dos sentimentos, mas em Cristo temos domínio próprio e agimos com sabedoria. Deixar de ser guiado pela natureza humana e de culturas religiosas e passar a ser guiado pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo de Deus. Deus disse: vai para a terra que eu te mostrarei. Ou seja, uma terra que só quem pode te conduzir é o próprio Deus, por meio do seu Espírito. A fé move a obediência, e a obediência traz a herança de Deus para nós, e tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, e nossa herança. Romanos capítulo 8, versículo 17. A cura, o milagre, a unção, a vida, tudo é nossa herança. E a maior herança que obtemos na fé em Cristo Jesus é a vida eterna.
Mas para herdarmos essa herança, é necessário ter fé, e fé em Cristo Jesus. De nada adiantará ao pecador arrepender-se de seus pecados e não confiar em Cristo Jesus, que pode perdoá-lo e salvá-lo. Sozinho e por seus próprios esforços, não será salvo, e nem por suas boas obras. A fé em Cristo abre o caminho para que se seja justificado, para que se nasça de novo e se percorra o processo da santificação. A característica primordial de uma pessoa que nasceu de novo em Cristo Jesus é a fé, porque tudo que é nascido de Deus vence o mundo, e a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Lembre-se, a sua tarefa é de ter fé e exercê-la olhando para Deus e para Cristo. E Deus fará o impossível tornar-se possível na sua vida. Deus abençoe. I love you more than words could say. When you're sleeping